Tudo bom, Uber? Como é que tá? Mais um, né? Mais um. Estamos aí, caminhando. Já chegamos quase no meio do ano. Pô, já passamos, já né, do meio do do ano, enfim. E já estamos aí, né, caminhando para o Natal. E daqui a pouco completamos um ano de Hotel Autódromo. Mas antes do Natal a gente tem Equipotel, lembrem aí, botem na agenda de vocês, que temos, antes da Equipotel, aliás, nós temos um evento importante, que é o Hotel Trem dos Orçamentos, que acontece no dia 2 de setembro, lá no Hotel Renaissance. Um evento que se tornou aí importante, porque ajuda muitos hoteleiros, aí, um evento que o Hotelier News faz junto com a Noctua, do Pedro Cipriano, onde ele traz aí uns insights, traz pesquisas que ajudam os hoteleiros a fazer um orçamento um pouco mais embasado aí nos insights do ano que vem, né? A situação não está muito boa, né? Recentemente aí o presidente norte-americano aí taxou a gente em 50%, já faz umas 2 semanas, né? Está chegando aí o momento já de entrar em vigor e vamos ver o que vai acontecer. Mas chega de delongas e nós estamos aqui com um grande amigo, um brother, que é o Gustavo Silos. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado, senhores. Obrigado. É uma honra para mim, inenarrável estar aqui. Inenarrável, então narre. Narrarei. Para aproveitar, sabe que eu fiz curso de locução, né? Então, para mim estar aqui dentro desse ambiente, para mim é uma satisfação muito grande, é um prazer. Que aliás, bom, espero bem-vindo. lá quando tiver na última etapa da profissional da vida, terminar numa rádio, alguma coisa do gênero. Pô, Trabalhar bacana. com a voz para mim é fantástico. Mas você nunca muito pensou bom. em já, tipo, quando você fez o curso de atuar? Atuei Você muitos atuou? anos, muitos anos. Olha. Eu trabalhei não somente como locutor, mas também como dublador, durante 12 anos. Olha, Muito legal. já começamos bem, hein? Já Você que dublou o começamos. Shrek? Não foi. É só a aparência, a voz não foi. Não se menospreze, não se menospreze. Como eu sempre digo, a beleza está dentro de nós. Isso, lá no fundo. Que legal, bacana. E, Gustavo, como é que você foi parar? Mas isso é tipo, comecinho, o menino Gustavo, de repente ele vira e fala assim, pô, virei hoteleiro. Como é que você foi? Quem era o Gustavo antes da hotelaria até ele chegar na hotelaria? Vamos lá, tem mais 4 horas de programa? Não, vou tentar ser conciso. Sabe que eu falo que eu estou hoteleiro, eu não sou hoteleiro. Eu sou do mercado de viagens e turismo. Já estou com quase 30 e poucos anos dentro desse setor. Mas, vamos lá, você falou antes desse percurso, vamos lá. Eu sou filho de mineiro, me considero mineiro, apesar de ter nascido em São Bernardo. Eu fui criado em Minas, lá na gloriosa São Sebastião do Paraíso. Opa! Fantástica, terra da manteiga aviação. Opa, que legal, Sou o 5º filho, mais novo, né? Então, por ser o 5º filho, por ser o mais novo, eu sofri muitas influências do meu pai, que era um excelente contador de caos. Sim. Era um cara fantástico, está fazendo 4 anos agora, que fez agora mês passado da passagem dele. Aí com ele eu aprendi a questão de você usar a comunicação para crescer profissionalmente, para você criar elos e tudo mais. Então essa influência do meu pai é muito forte. Tocador de violão, adorava celesteiro. Minha mãe, Dona Edna, está ainda com 87 anos, está morando lá em Poços de Caldas, super bem. Era cantora, junto com as irmãs Que dela, legal. quando pequena cantava em rádio, então a música já está há muito tempo já dentro da família, Enraizada. já içada. Depois vi meus 2 irmãos, são um casal de gêmeos, o Toninho e a Lucélia, depois o Nilcinho e a Maristela e finalmente eu. E o que é legal é que eu acabei caindo no turismo, que você me perguntou, por conta de influência do meu irmão mais velho. Ele trabalhou durante muitos anos como mecânico de avião. Trabalhou na TAM, depois ele foi para a Cessna nos Estados Unidos e da Cessna na França. E é engraçado que a minha infância, como eu falei, passei em Minas, né? Passei lá morando literalmente no sítio, capinando. Até que idade você ficou lá? Fiquei até uns 12 anos lá. Tá. Aí voltamos para São Paulo. Nessa época do ensino médio, foi um pouco mais, eu tinha, na verdade eu tinha 13 anos. Foi quando eu entrada no ensino médio. E quando a gente voltou para São Paulo, meu pai trabalhou 20 anos na Volkswagen, né? Então, por isso que ele tinha ido lá para São Bernardo, se aposentou, a gente foi para Minas e aí acabou não dando muito certo lá a história em Minas, a gente voltou para São Bernardo. E nisso de voltar, cara, era hábito de como todo mundo que é do ABC, de trabalhar em metalúrgica. Sim. Ou trabalha numa montadora, ou trabalha numa fornecedora da montadora. E na época, a minha mãe era enfermeira, minha mãe ainda é enfermeira, quer dizer, aposentada, mas é enfermeira. Ela trabalhava numa metalúrgica e voltou, se reposicionou como metalúrgica e tal, não sei o quê. Voltamos, por que eu vou fazer? A única escola que tinha inscrição aberta era a ET, Jorge Street, lá de São Caetano. E eu falei, o que eu vou fazer aqui? Não entendia nada, curso de mecânica, eletromecânica, eletrônica. Era tudo. Não era a tua cara. Vamos lá, né? Tudo voltado para o tudo voltado para aquilo, voltado para a metalúrgica, para as fornecedoras e tal. E acabei fazendo eletromecânica.
E na época que a minha mãe trabalhava em metalúrgica, ela conseguiu também uma vaguinha para mim no departamento de engenharia e eu virei desenhista mecânico. Você consegue me imaginar dentro de um filme trabalhando? Na época você não tinha software, né? Era no pranchetão, com régua, né? Tudo mais. Acabei trabalhei nisso durante 3, 4 anos até terminar o ensino médio. E aí foi divertido, porque no último ano do ensino médio, que são 4 anos, né, o técnico, no terceiro ano, que era o final do ensino médio mesmo, apareceu um concurso de poesia dentro da escola. Eu ganhei em primeiro lugar, e eu ganhei uma bolsa de estudo no cursinho universitário, que legal. aqui em São Paulo. E eu acabei, então, tá bom, nem fiz o 4º ano técnico, não tem nada a ver comigo, já estava agoniado de ficar chão de fábrica, essas coisas, e fui fazer cursinho lá, conversei com um monte de gente, descobri um monte de coisas, e como eu era... Não parece, né, gente? Mas eu era atleta, eu fazia atletismo, natação. Todos fomos um dia. Todos né? somos ex-atletas. Eu fazia atletismo, então minha mãe falava, pô, por que você não fazia educação física? Porque você tem esse histórico, né, de esporte. Eu fazia teatro também já na época, eu gostava dessa história de comunicação. Eu falei, putz, tá aí. E fiz educação física, me formei lá em São Caetano, antiga FEC, e comecei a trabalhar com isso. Então, durante 5 anos eu lecionei. Então, eu trabalhei a partir do segundo ano de faculdade, até me formar um pouquinho mais para frente. Foi um período super legal. Primeiro que, apesar de trabalhar na educação física, eu não era esportista de alta performance. Eu trabalhava com criança mesmo, com formação motora, essa parte de criança de 5, 6 anos de idade. Foi um período brilhante, foi muito legal. Eu era muito feliz fazendo aquilo. Legal. Mas, cara, não dava dinheiro já desde aquela época. E eu já estava namorando o primeiro casamento, eu queria uma vida melhor. Só que por conta da influência da música, que eu falei para vocês, eu aprendi inglês muito cedo, autodidata desde os 12, 13 anos eu falava inglês já. E meu irmão, que já trabalhava na TAM, falou, cara, eu falei para ele, pô, tô agoniado, preciso fazer uma coisa para ganhar mais dinheiro. Vai trabalhar com aviação, você fala inglês? Eu falei, bicho, mas eu não sei mexer em computador, não sei como é que eu faço esse negócio aqui. Não, cara, isso é o de menos. Tinha muito poucas pessoas que falavam inglês fluente naquela época. Sim. Olha só. E aí, por indicação, eu acabei caindo na VASP, no ano que o Canhedo comprou e no ano de inauguração do aeroporto de Guarulhos. E fui trabalhar no check-in, né, porque eu falava inglês, aprendi lá, mexer as coisas, check-in, trabalhei no LL, que é o departamento de bagagens também, e de lá, conhecendo muita gente, já... Para mim, esse sinal de criar elos, né, vínculos com as pessoas, surgiu Só para contar para a geração Z, como é que era a passagem aérea naquela época? Só para a geração Z entender que hoje o pessoal, a gente viaja só, né? Celularzinho. Só com o celularzinho. Vai, como é que era a passagem? Cara, não sei se essa geração G também já ouviu falar em papel carbono. Vamos lá, a gente precisa voltar para um negócio mais educacional mesmo, né? Eram cheques, né? A passagem era um papel. Explica, papel carbono é um papel que você punha entre tinta, dois papel com papéis, tinta. Que quando você escrevia num, ele copiava no segundo. Brilhante, perfeitamente. E, na verdade, eram cheques, né? Eram todos numerados. E cada passagem era aberta, você não tinha nada escrito dentro dela, por isso você guardava dentro de cofres, as agências de viagem precisavam ter cofres, precisavam ter uma estrutura, que valia dinheiro. Então eu trabalhei na Trans Brasil, logo que eu saí lá da VASP, e trabalhei na área de vendas. Legal. E ajudava tinha uma loja da Trans Brasil ali na São Luís. Sim, você lembra dessa loja? Bem antiga, né? E aí foi ali, eu trabalhei um tempinho. Deixa eu te interromper, mas esse momento também foi o começo da era digital, não foi? Cara, porque tava começando. A gente fazia, né? Fazia assim, a digital, né? Eu tava aqui pensando por onde ele vai sair, né? Passava o livro. Muito bom. Para contar a lista, tem que molhar a boca. Ele falou assim, eu acho que não tá certo. Né? Mas olha, era quase. Já tinha gente que inclusive fazia isso mesmo, gente. Um vídeo que comprava bilhete na Trans Brasil, que foi a primeira a fazer aqueles voos pula-pula, né? No Brasil inteiro, que você pegava. Eu lembro que a rota, acho que é 147 que chamava, ela saía de Manaus e ia pingando. Manaus, Belém. Manaus, Belém, isso mesmo. Manaus, Belém, São Luís, ele ia descendo todas as capitais até chegar no Rio de Janeiro. E muita gente comprava, e foi uma das primeiras a financiar também. Então eu me lembro que eu emiti muita passagem pra gente que não sabia escrever mesmo. Exatamente. Então, assim, era um xizinho, era uma coisa, isso, você trouxe essa lembrança boa pra mim. Antes de você continuar, eu queria agradecer a R1, que está propondo aqui para nós esse espaço desde o começo. Aliás, a R1 é uma parceira do Teler News, que não temos o que dizer, né? De longa data. De longa data. E a gente está colocando esses merchans agora aqui no meio, tá? Para a gente dar para aparecer, né? Para você continuar aí ouvindo a gente. Não, né? Então, nesse período da Trans Brasil, foi um período super rico que eu aprendi
a entender como funcionava. Hoje é diferente, né? Hoje que é um sistema de E construção você tem uma de letra rotas. boa, né? Você tem uma caligrafia boa para Rapaz, escrever por as causa do passagens. ensino médio, sabia? Do ensino técnico, eu aprendi a fazer, minha caligrafia era horrível, então eu aprendi a escrever com letra de forma cursivamente, então a coisa melhorou um pouco. Que legal. Mas lá na Transbrasil foi muito legal, porque eu já entrei na área de vendas, e também por ser um dos poucos que falava inglês lá, eu acabei trabalhando na área de Interline. Interline é quando você trabalha no um departamento que tem as trocas de bilhetes com outras companhias, né? Então vinha lá um pessoal que era da Delta, preciso fazer uma emissão aqui para ir para o interior do Brasil, legal, você tem uma reciprocidade, aí um pessoal da Transbrasil ia pela Delta para os Estados Unidos, enfim, eu trabalhava nessa área. E aí eu fiz muita amizade dentro desse setor e acabei estudando um pouquinho de como funcionava a área de precificação de companhias aéreas, porque era por milha, era por milhagem a construção das rotas, não era por segmentos, que ele chamava, segmentos de milhas, não era por rota de distância, São Paulo, Milão, calcula quantas milhas dá, você calcula a rota pelo gasto do combustível, assim por diante. Não, você fazia um cálculo, São Paulo vai para o Rio, do Rio para não sei onde, então cada trecho você fazia uma construção. E aí foi um período muito legal, porque dentro da área de Interline, eu acabei conhecendo muitas pessoas de outras companhias aéreas, e foi num período que o Sabre estava começando as operações no Brasil. Olha só. Do American Airlines, ela era ainda, né, o Sabre era da American Airlines ainda, e pelo fato de eu fazer Interline com o pessoal da American Airlines, surgiu o convite de eu ingressar lá na American Airlines e começar o Sabre no Brasil. Éramos 6 pessoas só. Que bacana. Hein? Era muito divertido. Eu Faz trabalhava parte da história, né? Você é um cara... eu sou da antiga, como diz, né? História, Por isso que eu falei, você tinha um tempo Pô, pra gente contar essa história. Alô, RM. Porque foi muito legal. Precificação naquela época. Cara, foi complexo. Mas sabe que foi muito legal? Eu fiquei 4 anos lá no Sabre. E eu comecei como atendimento helpdesk, como eu falei, eu não sabia ligar um computador. Então os caras me mandaram para os Estados Unidos. Eu fiquei 2 meses na primeira fase, depois mais 2 meses na segunda fase, isso no mesmo ano de 1994, se não me engano. Legal. Sempre junto do Wellington Santos, que é o meu colega, que está lá até hoje, está 32 anos lá, 30 e poucos anos lá. E a gente foi descobrindo como fazia. Então eu fiquei os 2 primeiros anos como helpdesk, né? Se tiver alguém de agência ouvindo, Sabre Helpdesk, Gustavo falando, bom dia! Esse era meu chavão, e para tentar quebrar os caras, porque ninguém liga para Helpdesk se não for por problema. Sim, claro. Se você não quebrar o gelo na hora, né? já liga bravo. Nervoso. Então já desenvolvemos uma técnica ali de atendimento. E os 2 próximos anos foi quando o Luiz Teixeira saiu do Sabre para ir para Gol. Eu ocupei a posição dele como vendedor durante 2 anos. E aí foi muito, muito legal, porque eu fazia de tudo, né? Na época, como helpdesk, eu aprendi a ligar computador. Então, eu me lembro muito bem que teve 2 clientes grandes que a gente fez conversão na época, né? Você tinha Galileu, Amadeus e o Sabre. E ainda o Sabre não tinha liderança, estava construindo a sua liderança como GDS no Brasil. E durante muito tempo eu fiz instalação. Então, eu, o Eduardo Calamari, que eu acho que hoje ainda tem GDS, a gente ia para Belo Horizonte, então eu fiz implantação na Belvitur, eu fiz implantação no Rio, na Avipan, eu fiz implantação em Manaus, no Rio Grande do Sul. Então eu conheci o Brasil inteiro, com a oportunidade de literalmente lá criar redes, networks, né, com cabo ainda, com disquete, velho. A gente construía, fazia o carregamento era o disquete pequeno ou já era o flop? Não, veio o flop primeiro, depois o pequeno, né? Então a gente começou com o flop, depois veio o disquete menor, em que a gente fazia o carregamento das redes e tal. Então foi muito legal, por ter aprendido um pouco do conhecimento da distribuição, que o GDS eu me lembro que na época... Eu vi um adendo, né? A galera que pensa que hoje dá problema no GDS, imagina... Não tem noção. Era tudo em entrada, um comando parecido com DOS. Era entrada longa, que a gente chamava. Tinha um dicionário, que era o Fox, que se entrava, fazia F, asterisco, Fox, e o problema que você queria, ele te trazia um dicionário online. E a implantação é ainda mais desafiadora. Muito mais. E a gente dava treinamento, a gente criava manual, traduzia os manuais que vinham do Sabre dos Estados Unidos. Mas um período muito legal, Uber, porque eu entendi do conceito de distribuição. E eu tive muita sorte de estar lá na época em que a hotelaria brasileira desenvolveu a conectividade com o Sabre. Sim. E isso foi muito legal. Não sei se ouviram falar desse cara, se chama Tadeu Cunha. Hoje ele é o vice-presidente de tecnologia da Avipan, trabalhou por um monte de empresas. Ele, junto com outro colega dele, eles construíram a primeira versão do Sabre no Brasil. Ele fez uma engenharia reversa para construir esse painel de comunicações para cá. Então a gente fez muita coisa junto. O Tadeu na American Airlines na época, eu no Sabre, mais o Calamari, que era mais técnico do que eu.
a gente fez muita coisa doida. E você perguntou sobre a questão de como é que era o bilhete. Eu falei, né, que o bilhete era como se fosse um cheque em branco. Para quem não sabe, cheque é um documento que você assina. Sei lá. Tem que explicar. Tem explicar também, né? também. E na época você tinha uma impressora matricial que você só podia emitir o bilhete se você tivesse na agência e que a agência tivesse um cofre, porque isso era uma norma da IATA, Sim. que você tinha que manter essas questões de segurança. E a gente desenvolveu aqui no Brasil a emissão remota de bilhete. Então, na agência, você podia levar os seus bilhetes para o aeroporto, que tinha uma base lá, e imprimir como se estivesse na agência. E os Estados Unidos não tinham desenvolvido isso ainda. Olha Eu me só. lembro que da segunda vez que eu fiz esse treinamento, que foi de hardware, né, de implantação de redes e tal, eu levei isso que a gente aprendeu junto com o Tadeu. Uhum. Aqui, o Wellington e eu, a gente levou essa tecnologia, o gringo lá falou, não, Não, desculpa, isso não dá para fazer. tá Eu errado. falei, dá. Não, o que você faz? Não, a gente liga no modem direto na impressora. Não, isso não é impossível. A gente fez lá o teste, discamos lá, fizemos codificação, tem que fazer codificação do modem, ligamos o computador no modem, e o modem discando, ligou para a impressora que estava na mesma sala ali, e os caras ficando assim. Caramba. Hein? Como, né, que esses brasileiros, esses brazuca malucos desenvolveram isso? Então, foi um período legal, que essa questão do entendimento da distribuição, para mim, foi muito na raiz, literalmente construindo. E foi quando a CM construiu o primeiro, a CMNet, que foi a primeira forma de comunicação de distribuição dos hotéis brasileiros através do GDS. Então eu estava lá naquela época fazendo teste junto com o Tadeu, junto com o pessoal da CM. Então foi um período muito rico. Como recepcionista, eu trabalhei muito. Porra, com a CM, né? E quem não, né? E quem não. Então foi um período muito legal. Desse trabalho do Sabre, me rendeu um convite para retornar para a Transbrasil. Como eu tinha feito Interline, tinha entendido um pouco de regras, eu voltei para a Transbrasil para trabalhar na sede. Lá, eu fiquei, em pouco tempo, eu montei uma área que eles não tinham área de inteligência de informação, eles não tinham BI na época, porque era tudo um sisteminha deles lá, nem lembro o nome dele, e que ele não tinha extração de dados, de reportes. Era então, o BY. BY, que era BY. perto de Minas, não é? era BY, BY isso. E lá na época eu, junto com meu xará, inclusive, o Luiz Gustavo, que hoje ele é head de finanças do Grupo Silvio Santos, ele era estagiário da GV, a gente construiu o primeiro BI da Transbrasil. Então isso foi legal, me deu uma projeção bacana lá dentro. Eu acabei assumindo a posição de supervisor, gerente e tal. E aí veio um convite para eu assumir como representante da companhia aérea na Europa. Então eu fui transferido para Portugal. Nessa época eu estava separando meu primeiro casamento. Portugal é Europa? Porque o Juca Fica Chaves pertinho, falava... é pertinho, como diria Juca, né? Fica pertinho. Tá causando problemas diplomáticos. Não, isso é uma brincadeira que o Pertinho. Juca Chaves, que era um cantor, um menestrel do Brasil, Isso. fazia, né? Uhum. Que ele ia para Portugal e Espanha, depois ele dava um pulo na Europa. Ele que falava isso. Ajude o Chuquinha a colocar gasolina azul no seu Jaguar. Ele já tirava a Espanha. Quando eu estava gerenciando lá ali o Itaim, o Meliá Comfort Time, Aham. ele morava do lado ali. Sim. Num apartamento que ele dizia que quando ele entrava, a mulher dele tinha que sair porque não cabia. Ele queria Isso tomar mesmo. café todo dia de graça Sim. lá no hotel. Aham. Falei, não dá, meu amigo, você tem que pagar. Só porque você é o Juca Nem Chaves. o jingle ele não fazia, pô. Tinha que fazer um. Não tinha. Zero não rolava, acho que não isso. ia vender. Acho que um jingle ia esvaziar o hotel ali, né, cara? Não ia equilibrar. Né? Deixa eu falar que meu pai era muito fã, tinha disco e fitas que ele escondia, porque tinha umas piadas meio pesadas. Né? Mas isso, eu fui para Transbrasil, lá em Portugal, fiquei 2 anos lá com o representante da companhia, responsável também pelos acordos de Interline com a TAP, com a Delta também, que ia para lá, outras empresas. E eu cuidava dos GSAs, né, que eram os representantes, os General Sales Agents, os representantes que ficavam espalhados pela Europa. Então, Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 2 anos. Tá, Fiquei que 2 legal. anos. Bom tempo. Infelizmente, eu digo infelizmente que foi talvez o melhor ambiente de trabalho que eu já tenha encontrado na vida. Foi lá que encontrei minha atual esposa, lá que a gente se conheceu e que a gente está junto há tanto tempo. E fizemos amigos, os padrinhos dos meus filhos são de lá também. Então, assim, a gente tem um grupo Que legal, muito unido. que bacana. E infelizmente a Transbrasil começou a ir para outro caminho, que vocês sabem que onde que acabou. Começaram a quebrar os contratos, eu tinha muito contrato com operadora europeia, e eles começaram a quebrar, mudar os horários de voos, mudar as rotas que eles tinham combinado, sem aviso. Eu falei, então já chega aqui, já não dá mais para mim. Então, porque meu pai me ensinou, como a gente tem uma origem humilde, né? Meu pai me ensinou alguma das coisas mais importantes para mim, que a coisa mais importante que você tem é teu nome. Exatamente. Você pode ter dinheiro, você pode perder dinheiro, não sei o que, mas o seu nome e a tua reputação continua, né? Então eu voltei para o Brasil. Eu estava namorando à distância, né? Facilidade de companhia aérea. Eu ia a cada 15 dias, eu estava no Brasil. Voltei para o Brasil e fui trabalhar na Hertz, locadora de automóveis. O Marco Aurélio Galvão, que hoje cuida do aeroporto de Angra dos Reis.
gente boníssima, com o Marfonte, enfim, um monte de gente bacana. E aí eu já tinha, na época que eu estava... Você trabalhou no navio também, por acaso? Em navio? Só não trabalhei. Navio, eu só não trabalhei com navio, não, calma, que a história é longa, cara. Eu só não trabalhei com navio e seguro. Ainda. Tá, nunca se sabe. Nunca se sabe. E foi legal porque na época que eu estava no Sabre eu fiz pós em marketing, né? Apesar de que era formado em educação física, eu fiz uma pós em marketing. E aí eu voltei atuando em marketing, eu estava na área comercial até então. Desde que eu entrei na Transbrasil, fui para o Sabre, né, na área de vendas, voltei para a Transbrasil na área de vendas, tudo mais, e aí voltei efetivamente na primeira posição como marketing, sendo gerente de marketing para o Brasil. E foi um período legal também, porque a Hertz estava num processo de desenvolvimento forte. Eles trouxeram o conceito do Number One Club para o Brasil, que era aquele, você fazia um registro, você tinha uma carteirinha de heavy user, aí você tirava o carro sem precisar ficar na fila, tinha um monte de coisa bacana. E eu fui até Nova Jersey, que é onde era a sede da Hertz na época, sentar a bunda na cadeira e traduzindo o primeiro site fora dos Estados Unidos. Caramba. A gente trouxe o primeiro site em português, que era fora dos Estados Unidos, por conta do crescimento do Number One Club. Então foi um período super bacana. Eu cuidava da comunicação com os franqueados, eu fazia outra parte de comunicação visual e tal. Foi muito legal. E foi até o 11 de setembro. E aí, o 11 de setembro, eles fecharam praticamente todas as áreas de marketing, porque não tinha mais verba, tinha uma descontinuação bastante forte. E nesse momento que eu fui para a hotelaria. Nesse momento fui convidado. Quando você voltou, então... Quando eu saí da Hertz, né? Saiu da eu Hertz. fui convidado pelo Ian Von Bar, para, né, se você lembra, grande né, o Ian. Cesar Park Fortaleza, antes de ir à Marquise, né, como é. A gente se encontrou numa BAV e falou, não, vem aqui trabalhar comigo. Falei, putz, mas olha, eu nunca trabalhei em hotel, não tem problema, vamos lá, você trabalha com marketing, com vendas, companhia aérea, e foi um período muito legal, porque o Ian, ele era um cara, primeiro com uma puta experiência, um sueco, que vinha com uma formação na europeia, ele abriu o primeiro Holiday Inn no Brasil, que era lá em São Bernardo, inclusive, lá perto da minha casa, trabalhou ali, então ele tinha o conceito e na época... O Cesar Park foi o primeiro hotel no Brasil a ter certificado de qualidade ISO 14000. Sim. Foi muito legal. Então a gente participou desse projeto todo, de qualidade, de foco. Aí que eu me inteirei das operações e trabalhei muito próximo, né, do diretor de operações, do gerente de operações. Foi bem bacana. E nessa época eu falei, bom, o que mais pode acontecer, né? Sabe como é que funcionam as coisas. Mas aí, na época eles estavam forçando um pouco a barra para eu ir para Fortaleza. Eu falei, não dá para Fortaleza, não tem como, fica muito distante. E aí apareceu o convite para o Costão do Santinho. Então eu desci do norte, vim para o sul, aí eu já assumi como diretor, junto do Rubão. O Rubão era o diretor geral. Grande, né, Rubem Regis. Né, Rubem Regis, professor Zaço. E com o Rubão eu aprendi sobre lazer, aprendi sobre eventos. Ele é extremamente competente nessa área. O Rubão tem uma história. Ele construiu aquele centro enorme lá no Costão do Santinho. E aí eu era diretor de marketing e distribuição. E eu estava responsável pela área de reservas, pela área de marketing, obviamente, comunicação. Trabalhei com algumas agências, inclusive com o Walter Longo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na época que ele atendeu o Costão do Santinho. Foi um período muito bacana. Eu já tinha o meu primeiro filho, a gente estava morando ali. Foi quando a Carol engravidou, de novo, da Isadora. E falei, puxa, aí não dá para ficar aqui, longe da família, não tem rede de apoio. E a gente voltou para São Paulo. E nessa volta eu tive a oportunidade de trabalhar na American Express, turismo, primeiro. Ter circulado um pouquinho, eu fui para a área de Supplier Relations, óbvio, né? Pô, claro. Companhia aérea, GDS e tudo mais. Foi muito legal esse período. Eu substituí o Sidney Alonso, né? Que tinha uma fama de bravo. Todo mundo sabe que o Sidão, desculpa, cara, mas assim, é verdade. Fama é fama. Você era um fama de mal. E eu cheguei muito conciliador. Aliás, talvez seja essa a grande vocação trabalhar na área comercial para mim, isso, eu gosto de construir pontes, de ser conciliador e tal. E a gente fez um trabalho super legal lá, junto com a área de operações, o Falcão, que hoje está na Vipan, mais o pessoal Wilber, que era da área de vendas. Então a gente fazia uma tríade bem legal. Olha, o Wilber ia desenvolver clientes, o Falcão montava a operação, e a gente fazia uma análise juntos de como é que era o comportamento daquele cliente. Putz, esse cara voa para esse destino, usa essa categoria de hotel, e eu ia lá e batia na porta do fornecedor, da companhia aérea, do hotel, e fazia uma negociação on demand. Legal. E foi um projeto super legal. Foi super legal, a gente recebeu premiação, reconhecimento interno. E por conta desse trabalho e por conhecer o mercado todo, o pessoal da Amex Cartões falou, opa, na época o Chico da Rocha Campos, que era o presidente da CVC, ele estava lá ainda, falou, garoto, vem para cá. Tanto que ele virou meu mentor, o Chico é meu mentor há quase 20 anos.
E acabei indo para a American Express Cards, para fazer o desenvolvimento do produto de cartões e incentivar a utilização, porque talvez 90% do uso da Amex no Brasil seja para viagens. Né? Foi quando da compra do Bradesco. E aí, da compra do Bradesco, a maior parte dos executivos saíram, porque o Bradesco tinha pares, né, já, e acabaram absorvendo esse período. Mas foi muito legal, porque eu trabalhava no Senesp, na época, estava no 7º andar do prédio do bloco E, e a Cor estava no 5º andar. Aí eu recebi o convite da Cor para poder assumir a área corporativa deles. Exatamente. Falei, pô, legal, então desci 2 andares, entrei na Cor, e aí eu posso dizer que efetivamente eu tive um banho de ensinamento, de ensinamento da hotelaria. Principalmente o mercado corporativo. Agora eu vou te contar uma história. Foi quando a gente se conheceu lá. Vou contar para vocês, né? Já trabalhamos juntos, Gustavo e tal. Eu vou contar uma história de bastidores maravilhosa sobre Vamos isso. Lá. Mas pode contar? Não vai comprometer? Não. Eu vou esconder nomes, enfim, só os participantes vão lembrar. Foi muitos participantes, mas enfim. Gustavo, enfim, acho que eu tinha assumido a direção de vendas, né? Geral. Foi a direção de vendas. É a primeira convenção do Gustavo, né? Enfim, equipe da Cor, de vendas e crescendo assim, 120 pessoas, né? 120 pessoas e tal. Aí a primeira convenção do Gustavo em BH, né? E aí montou um roteiro que a gente ia no dia seguinte do primeiro dia, a gente ia para as Minas. Não, acho que era Ouro Preto, era uma coisa assim. Isso. A gente ia e tal, então a gente tinha que acordar no dia. Essa a gente já lembra, né? A gente tinha que acordar às 5 horas da manhã. Pra ser essas 120 pessoas, entrar tudo nos ônibus e tal, e ir. E aí, a primeira noite, ele falou assim: conciliador, tá? Não foi ditador. Não, ó, pessoal, seguinte, vamos jantar, um jantarzinho na Savassi. Não vai ter muito alcoólico. Tem que acordar cedo. Tem que acordar cedo. Pô, toda uma logística montada. Já tô imaginando aqui. A gente estava no Mercury Lourdes, antigo Mercury Lourdes, isso. E tal, enfim, beleza e tal. Só que eu era uma pessoa tranquila, né? Super. Na época, super tranquilo. Você e o outro cara que jamais esqueceu essa história, João Caseiro. Você e João Caseiro, exato. Tranquilos. Aí a gente viu aquele momento. Primeiro dia de convenção, todo mundo chegando, a energia, né, no alto. Vendedor, né? Vendedor. Aí a galera assim, não, pô, primeira noite, dormi 10 horas da noite. Não. Deu umas 10 e pouco, encerrou o jantar, chegamos no hotel. Aí todo mundo confabulando, mas o que a gente vai fazer? Não sei o que, tal. Tinha um bar, boteco, do lado do Mercury Lourdes. Assim, foi todo mundo pro boteco. Não, iam meia dúzia que já tinham combinado. Eu, João e tal, vai e tal. Aí a gente chega no boteco. Só que a mesa, que era para ser de 6, 7 pessoas, começou a crescer. Quando a gente viu, devia ter umas 30. O cara tava fechando o boteco. A gente pegou e ele foi lá para comprar mais cerveja e tal. Aí o Gustavo chega no último transfer, assim, a mesa enorme já. Aí o Gustavo chegou, né, com a diretoria. Aí ele só colocou a mão na cabeça, assim, fez, meu Deus. Mais 5 horas da manhã estava isso aí, não, tudo responsável. Dormindo no ônibus, todo mundo. O pessoal é tudo responsável. Mas teve uma compensação na noite seguinte. Teve. Que a gente fez um happy hour no Hard Rock Café, que era aquela torre enorme. A gente contratou uma banda muito legal. Eu fiz um stage dive, cara. E depois de tocar, sei lá o que eu toquei lá, eu pulei do pau. Foi muito legal. A galera curtiu pra caramba. O pessoal abriu ou segurou? Segurou. As meninas, né? Porque os caras já. Mas essa história é maravilhosa. Foi muito legal. Porque a cara dele, assim, descendo do ônibus. Vou trazer umas fotos disso aí. Impublicáveis essas fotos. Mas, cara, foram ali 3 anos e meio, quase 4 anos. Cara, de muito aprendizado, eu tive, né, eu era responsável pela América Latina toda, então viajava desde a Venezuela, que não tinha crise na Venezuela ainda, né, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, enfim, a gente fazia tudo até a Argentina. Tinha muita gente muito competente trabalhando naquela época, muitos hoteleiros que eu aprendi demais. Você está querendo dizer que hoje não? Não, naquela época que trabalhavam comigo, né, que eu tive a sorte de trabalhar comigo. Mas foi um período muito legal, e que em algum momento eu comecei a reportar direto para o Bonadona, então isso para mim foi um aprendizado também único. Ele com o Orlando Souza também, e foi um período assim, bastante robusto.
E nesse momento, o ano era 2009, eu já estava com os 2 filhos, né? Tudo mais, eu olhava para cima e falei, bom, onde que eu vou conseguir crescer no mundo corporativo? Eu ia ter que esperar muito tempo, né? Tanto que o meu chefe na época, ele só saiu de lá quase 8 anos depois, né? Falei, pô, teria 8 anos na mesma posição fazendo... E eu sempre fui muito inquieto, você sabe disso, né? Muito Sim. inquieto, muito curioso, muito, então assim, aquela possibilidade de ficar 8 anos na mesma posição para poder aí sim talvez alcançar, se quiser, se eu aprender o francês, né? Uma posição, eu resolvi então iniciar a minha consultoria. Então foi em 2009 que eu abri a Forma em Conteúdo, com o objetivo disso. Bom, eu conheço de vendas, eu conheço de marketing, conheço muito de distribuição, eu vi a oportunidade que tinha dentro do mercado de eu poder contribuir com isso, né? Eu lembro que o meu primeiro cliente foi a Slaviero. E Slaviero, eu em vários lembro disso. segmentos do mercado também. Sim, sim, isso ajuda. Isso foi muito legal, porque eu trouxe um pouquinho de conhecimento de cada área e do comportamento. Porque assim, quando você constrói uma jornada, que a gente fala muito em marketing sobre isso, né, de construir jornada. Sim. Quando você olha para a jornada ele nunca vai ser só um cliente de um fornecedor. Ele vai pegar um táxi, ele vai pegar ou alugar um carro, ele vai usar um avião, ele vai ficar num restaurante, ele pode dormir num hotel, pode dormir num Airbnb, enfim. Ele consome o ecossistema, né? Exato, ele consome o ecossistema. Então essa vivência que eu tive durante esses anos iniciais do turismo para mim foram de muita riqueza. Então eu acho que eu consigo performar hoje como consultor de uma maneira que talvez um executivo, se eu tivesse ficado na mesma posição, não há nada contra quem fica há anos, né, na mesma posição, pelo contrário, né, você acaba virando um super especialista dentro daquele setor. Mas por eu ter tido a oportunidade de vivenciar todos esses outros cenários, eu consigo trazer alguma coisa de uma outra área ou de um outro fornecedor para dentro de uma solução que eu tenho trabalhado especificamente com hotelaria ou com hospitalidade, nos últimos 15 anos. Isso tem me trazido oportunidade de falar sobre distribuição de uma maneira legal, de meio de pagamento, porque eu trabalhei na Max, para falar sobre formatação de marca, branding, isso me dá bastante propriedade. Então eu consigo fazer hoje nos projetos em que eu trabalho, trazer um pouco desse conhecimento. Né? E você recentemente Legal. passou por um desafio aí que o Hotelier News fez um excelente summit, né, que foi sobre o STR. Sim. Aí. E o que você pode falar dos desafios do crescimento do STR no Brasil? Porque... O que você está perguntando? Por quê? Eu estou perguntando sobre... Não, mas a gente aqui fala da pessoa, não do Mas trabalho. é sobre a coisa rápida. Já passou meia hora já, pô. Coisa rápida. Porque, assim, existe da parte da hotelaria tradicional que está falando que o STR está acabando com a hospitalidade, enfim, dentro do contexto. Mas, ao mesmo tempo, está crescendo pra caramba. O que você... Uma pílula rápida aí, pra gente ir pra parte mais informal. Talvez, para resumir, Uber, seja olhar Uber versus táxi. O táxi não acabou com a entrada do Uber, porque o táxi tem algumas facilidades. O preço negociado, você anda na linha do ônibus, um monte de vantagens. Não acontece. Inúmeras vantagens. Inúmeras vantagens. E o Uber tem, por qualquer momento, o valor é mais baixo, você tem a flexibilidade, variação de preço. Então, para mim, o STR ele funciona como um complemento. Né? Eu trabalhei em 2 situações com o STR. A primeira foi na BeHome, que foi a primeira grande empresa a organizar a STR no Brasil, que o William fez de maneira muito legal, inclusive junto com o Bonadonna. O Bonadonna fazia um trabalho de consultoria na época, ele me levou lá para ajudar a montar a parte, principalmente a parte de revenue management, que está até hoje funcionando lá. E eu entendi um pouco dessa... Olha que a BeHome trabalha com imóveis pulverizados. Não é um prédio só, como acontece uma parte hoje, né? A House, a Charlie, a Xstay, trabalham com um prédio inteiro dedicado para aquela função. Então, na época, já era muito desafiador. Mas, cara, é um complemento. Eu tive a segunda oportunidade de trabalhar com a STR, foi com a AP Smart Studio de São Paulo, que eles alugavam, né, aqueles prédios corporativos, né, pouco depois da pandemia, transformava a laje inteira corporativa em apartamentos e, cara, eles lá abrem hoje com 98% de ocupação. Sim. Já estão com 10 prédios em São Paulo e estão expandindo para outras cidades. E qual que é a diferença de um cenário para o outro? Primeiro você diminui a oferta de serviços, logo você diminui o preço. E você tem um outro agravante, se eu posso chamar assim, que é a questão de você não ter o imposto sobre serviço. Você tem o pagamento de imposto de renda sobre aluguel. Sim. Então você facilita demais. Então hoje é possível arranjar num STR uma diária em São Paulo, esquina paulista com qualquer coisa ali, do lado dos Jardins, por R$250.
E o preço mais baixo de hotel que você deve ter ali deve estar por volta de 700, mais ou menos. Só para vocês entenderem a proporção. Então, eu acho que há um complemento grande. Sem dúvida nenhuma, houve uma exploração imobiliária em São Paulo por conta do incentivo que era para casas populares, que, na verdade, acabou sendo vendida com o objetivo de transformar em STR. Então, vai ter um excesso de ofertas, mas o mercado vai se equilibrar. Eu acho que o mercado vai se equilibrar. Agora, o melhor é ficar em hotel mesmo, tá? Porque a hotelaria tem segurança, tem gastronomia, né? Tem serviço, tem glamour. Então, o STR é bacana, mas, enfim, tá. Tudo tem seu momento. Antes aqui de estudar, a gente estava falando que eu estava estudando sobre comportamento do consumo, né? Por isso que eu acabei entrando para estudar um pouco de antropologia dentro desse cenário. Mas tudo tem seu momento. Tudo tem seu momento. Eu sou usuário de hotel, com certeza, mas também de STR. Quando eu vou viajar com um grupo grande, quando eu vou para a praia, ou quando eu vou para algum destino que eu quero ter uma experiência de então, assim, eu acho que existe possibilidades e a gente fechar a cabeça para essas modalidades todas pode nos impossibilitar de ter experiências super legais novas e de você ajudar no crescimento de novas formas de comércio, novas formas de mercado que você não teria antes. Sim, o mundo muda, o mundo vai mudando, novas soluções, novas opções vão surgindo e as pessoas, as gerações vão se criando essas demandas, sem né? dúvida. Mas o mundo é cíclico, né? Ele dá volta, sempre volta para o retorno. Você vê, né, o pessoal usando calça boca de sino um tempo atrás aí. O salto plataforma aqui? Plataforma, né? Não, se usar plataforma, eu bato a cabeça no teto, não dá. E pra onde você viaja a lazer? Tem viajado a lazer? Cara, eu gosto muito de mato. Para o desespero da Carol, minha esposa, ela adora praia e eu adoro mato. Então eu gosto muito do interior. A última grande viagem que a gente fez foi de carro. A gente foi até a Chapada dos Veadeiros. A gente esticou um pouquinho, foi até o Tocantins. Que legal. Então eu gosto desse tipo de viagem. E parando? Sim, sempre parando. Para em Minas, né? Para em Berlândia. Para fazer um pit stop, depois Brasília e tal. Então eu gosto muito dessa... E nesse trajeto aí teve algum destinozinho assim que vocês pararam, que falaram assim, pô, descobrimos aqui um... Cara, eu vou te falar assim, como a gente pegou as principais rodovias e não pegamos nenhum destino, mas para mim a descoberta da Chapada dos Veadeiros foi uma coisa fantástica. A gente ficou num bairro, uma cidadezinha chamada São Jorge, é isso? São Jorge. Foi a coisa mais linda que eu já... Talvez uma cidadezinha a mais bonita que eu já tenha visitado. Não dá nem para chamar de cidade, né? Porque é uma vilarejo, rua em U, né? É uma rua em U, você entra aqui, faz a volta e sai, né? Isso, e ele é cercado, né? Por aldeias indígenas, por agrupamentos... Por um monte de cachoeira. Um monte de cachoeira, maravilhoso. Então, com certeza é um destino, assim, que vale muito para quem curte esse tipo, né? Você sabe quando a gente foi de moto, né? Fui com o Palumbo, né? Com o Luciano Palumbo, da Turismo, etc. A gente foi de moto daqui de São Paulo. E quando a gente saiu da cidade principal ali, que eu sempre esqueço o nome, e foi em direção a São Jorge, tinha uma descida ali de moto, e na hora que a gente desceu assim, você sente uma energia ali muito diferente, porque a chapada inteira você fica chutando cristal no chão. Que legal. Você dá um chute assim, abre uma pontinha e você puxa um cristal branco. Isso. Por isso que tem tanta energia, que você sente tanta questão. É impressionante. E a energia das pessoas, né? O sorriso. Ainda não foi invadido por paulista lá, então os preços ainda estão comedidos, né? Você foi para Colinas do Sul também? Foi para Colinas do Sul também. A gente passou ali quase uma semana. Só a Carol e eu. A gente fez uma viagem como se fosse uma viagem de núpcias ali. Toda universidade de casamento a gente viaja. Né? Legal. Então é um ritual que aprendi com meu pai. Vocês estão casados há quanto tempo? Há 23 anos. 23 anos. Isso é uma sensação muito bacana. E é isso, para mim, essa convivência com o turismo, né, como eu falei, desde que eu virei consultor, os projetos que eu peguei, depois trabalhei no projeto do Costão do Santinho, que era o projeto de construir a venda, né, que acabou culminando para a venda do Rio Quente, projetos que são importantes como a criação da Livá. Costa do Sauípe. A Costa do Sauípe, desculpa, eu falei Costão do Santinho, perdão. A venda do Costa do Sauípe, que foi um projeto muito legal, que eu trabalhei lá com o Martini e o... Eu sei que teve um namoro entre o Costão e o Quente. Teve também, mas não pode abrir muito ainda. Se bem que já foi. Já foi. Esse período. Mas foi um período muito legal de aprendizado. Eu nunca tinha trabalhado com All Inclusive até então, porque o Costão ainda não era all inclusive na época que eu trabalhei lá. Então o Costa foi, imagina, 1.624 apartamentos num único local, assim, era uma coisa bem diferente. Também montei a estrutura de marketing, a estrutura de distribuição, trabalhei com muita gente que hoje tem posições muito legais dentro da CVC, por exemplo, do Daniel
que é o diretor de RM da CVC hoje, trabalhou comigo em RM lá em Sauípe. A gente aprendeu muita coisa junto. Eu conheci muita gente legal. Talvez esse para mim seja o ponto mais importante que eu já comentei aqui. Para mim, criar pontes, criar vínculos e poder falar assim, puta, peraí, Peter, eu vou te apresentar um cara que eu acho que vai te ajudar naquele projeto ali, e para esse cara falar, o Peter talvez pode te ajudar aqui também nisso. Eu gosto de criar esses boundings, assim, e sem pedir a comissão por conta disso. A menos seja profissionalmente, mas se não for profissionalmente, eu gosto de criar esse tipo de ligação entre as pessoas. Isso e talvez por isso eu tenha conseguido sobreviver nesse setor durante tanto tempo, fazendo entregas, obviamente, mas criando essas relações, né? A gente trabalhou junto. Sim. Né? Apesar de você não ser tão agressivo quanto o João, lembrando daquela noite, a gente tem muito boas relações dentro da COR, dentro da American Express, dentro do Sabre até hoje, dentro de todas as empresas que eu passei, eu criei vínculos e que me ajudaram depois, inclusive, profissionalmente. E em outros projetos que eu trabalhei. Então, isso para mim é um ponto importante. E a música sempre presente. Cara, sempre. Pô, vamos falar de música um pouquinho. Bora, você é um instrumentista, né? Toca violão, toca outros instrumentos também. Toco piano, guitarra, eu era o crooner da minha banda. A banda né? acabou, né? O tecladista foi embora para os Estados Unidos, o baixista foi embora, assumiu uma posição de diretor. Eu tenho tentado fazer. O único que permanece comigo é o meu primo, Marcelinho, que é o baterista. Pô, agora você tem a filha que canta. Minha filha também, tá cantando muito. muito. É o Oasis, os caras são o Oasis, separados. Vão anunciar uma turnê de volta. Não, só que é diferente dos Oasis, a gente se adora, então não é o caso. Mas a música sempre fez muito parte. Eu me lembro que eu comecei nesse negócio de música tocando na escola. Né? Vamos lá, cara, eu era meio gordinho, eu era desajeitado, não jogava a bola. Se eu não tocasse violão, pelo menos eu não namorava ninguém, né, cara? Então, eu comecei a tocar violão lá com meus 11, 12 anos, na escola. Inclusive, na época que eu estudei na escola de estado, tinha aula, tinha educação musical. E a minha professora, a professora Isabel, me ensinou a tocar violão, e aí, obviamente, que eu tinha influência, meus irmãos já tocavam, esse meu irmão que me indicou para trabalhar no turismo já tocava também. Seu pai, né? Meu pai, minha mãe cantava, enfim, eu tinha esse ambiente todo. Meu avô, pai da minha mãe. Então foi muito fácil de pegar isso, mas foi legal porque eu tive na escola pública o incentivo para entrar nisso. E aí eu comecei e não parei mais. Eu me lembro que o violão ele me ajudava já a fazer a ligação entre as pessoas. Eu usei muito para fazer campanha de centro cívico que tinha naquela época. Nossa. Eu fiz a campanha lá tocando uma música Delba Ramalho, que todo mundo cantava junto e por causa disso a gente ganhou, sabe? Então a música sempre teve um papel importante para mim. De me ajudar a me posicionar, né? Porque, como eu falei, né? Não era grande esportista, não era bom de bola, não era o cara mais bonito da época, mas é uma forma de eu conseguir conviver com a galera. E eu me lembro que o primeiro lugar que eu toquei mesmo para ganhar algum dinheirinho foi num bar em Santo André. Cara, era um violão elétrico que eu tinha, uma caixa que meu irmão mais velho me arrumou, que era um Giannini valvulado ainda. Som ruim a beça, mas, cara, como eu tocava de tudo, porque... Sim. Os irmãos mais velhos que eu te falei, o Toninho, ele sempre foi muito do hard rock, então ele gostava de ouvir o UFO, gostava de Pink Floyd, gostava dessas coisas mais, um rock um pouco mais pesado. A Lucélia, minha irmã mais velha, ela sempre foi da MPB, então eu aprendi a escutar com ela Chico, Caetano, Maria Bethânia, Martim da Vila, essas influências. A Maristela é a única musicista da família, ela se formou em piano na Unesp, depois foi para a França, mora na França até hoje, né? Foi estudar na Sorbonne musicologia e tal. Então ela trouxe os clássicos para mim. Então eu conheci Debussy, conheci Brahms, eu conheci Vila Lobos, que eu não conhecia, a Maristela, né, tocava em casa e tal, eu tive essa influência. E o Nilcinho, meu irmão sempre foi meio bicho grilo, assim, estudou colégio agrícola, então foi, cara, o pessoal do rock alternativo, então sai Guarabira, Raul Seixas, essa galera mais... Então eu tive um pouco de um tudo, como eu diria, e sem falar das serestas e boleros, que é uma coisa que meu pai e minha mãe gostam. Tanto que eu aprendi a falar espanhol por conta de cantar música em espanhol. E as duas línguas foi no autodidata, ou não? Foi no autodidata. Depois, mais tarde, eu estudei inglês, né, para me aprimorar na gramática e tal, mas foi por conta da música que me trouxe isso. Que legal. E aí eu sempre continuei a tocar na noite, mas de uma forma totalmente informal. Acho que se eu tivesse que viver de música hoje, tocar o mesmo repertório, me obrigar a tocar sertanejo, eu acho que não ia dar certo. Não ia dar certo, porque eu gosto dessas músicas, mas gosto de caipira, raiz, essas coisas. Para mim é muito importante, né? E a música faz parte, inclusive da manutenção da minha saúde mental. Ah, legal. Tenho 2 pianos em casa, um era meu e outro era da minha irmã, que deixou, essa Maristela, que foi embora da França, deixou para mim. Tem, sei lá, acho que uns 4 violões, tem 2 guitarras, baixo para o meu filho, tem uma bateria em casa, e os meus filhos ensaiam com as bandas deles lá em casa também, então é um ambiente
que respira música o tempo todo. E aí a Carol canta também, para minha felicidade, ela é super afinada. Então a gente sempre que a gente vai em festas, a gente vai na casa de amigos, eu levo lá o violão, a gente acaba fazendo. Mora em casa, né? Mora em casa. Pô, não tem um puxadinho lá pra fazer um pub pra gente ir lá? Tem a churrasqueira, mas a gente pode... Pô, já pensa nisso, tô marcando, aí, um pub, meu. Marcando isso de fazer um sonzinho. Final de semana no sábado. Estrategicamente na frente do estúdio. Então deixa a porta do estúdio aberta, a churrasqueira aqui, a gente pode fazer um troço bacana. Mas a música para mim faz parte de uma herança familiar importante e com certeza é o que me ajuda a manter a saúde mental. Eu acho que é um dos principais pontos. Eu consegui passar isso também para os meus filhos, isso é legal. Você falou que queria fazer antropologia, né? Sim. E a leitura é nisso que você lê bastante? Também. Eu gosto de ler muita ficção, eu gosto muito de Luiz Fernando Veríssimo, eu gosto muito de poesia, eu gosto de Drummond, eu gosto de ler... basicamente histórias fantásticas, eu gosto de, sabe, uma literatura para me tirar da realidade, eu gosto desse tipo de uso da literatura. Para antropologia, assim como eu estou estudando agora, voltei a estudar meio que forçado, né? Estou estudando IA, estou fazendo parte do curso da Resorts Brasil de formação agora dos executivos de comercial, que ela está fazendo junto com a GV, também entrei nesse curso. Legal. Então eu nunca parei de estudar, nunca parei de ler. Eu acho que isso é um exercício importante para você se manter atualizado, para você se sentir útil, para manter esse instrumento aqui, que se você não tocar, ele desafina, né, cara? Sim. Então, para mim, estudar, para mim, foi bacana. E a antropologia caiu porque eu estava estudando sobre o comportamento de consumo. Acabei caindo dentro de um antropólogo que estuda esse tema, inclusive tem uma empresa que estuda especificamente sobre o comportamento de consumo. E, cara, vieram muitos insights. E o principal, acho que, Peter, aí que a gente se baixa muito nesse nosso vínculo, nessa nossa amizade, é da influência da cultura para dentro do nosso comportamento. E do comportamento de compras, do comportamento nosso dentro do trabalho, nas relações sociais que a gente tem, geral, de comportamento de forma geral, a influência da cultura. E eu acho que a gente está passando por um momento de transformação cultural que eu sempre acreditei nisso e não sabia como criar uma base de argumentação, mas hoje, talvez por conta da antropologia, me faça melhor. A gente vai mudando a tecnologia e a cultura se adequa, e as relações sociais se adequam. Então foi assim na época da migração da Idade Média para a Idade Moderna, com a criação da indústria, depois com a entrada da tecnologia da comunicação, a luz, depois o telégrafo, o telefone, impressão. Cada vez que há uma grande transformação tecnológica, ela é seguida de uma transformação também antropológica, cultural. E eu estou vendo que a gente está indo por esse caminho. E como que a gente se adequa, né? Dentro da nossa área de atuação, que é o turismo, por isso que eu falo que eu estou hoteleiro, eu não sou hoteleiro, como que ele se adequa a esse negócio, porque os comportamentos das pessoas, ele muda de acordo com esse acesso intensivo da tecnologia. E aí eu percebo que, por exemplo, os jovens, meus filhos, como é que eles se relacionam com a tecnologia, como é que eles se relacionam com viagem. Sim. Não passa na cabeça deles a trabalhar com agência de viagem, porque as viagens complexas, normalmente a Carol, né, pela ordem de importância, a Carol e eu cuidamos dessas viagens mais complexas. A gente foi lá para Portugal, para Espanha, então a gente fez todo o planejamento e tudo mais, mas eu usei a agência de viagem para poder ver se eles... Agência de viagem para quê? Talvez o dia que eles pagarem a própria viagem e forem um destino complexo, talvez, é melhor procurar um especialista aqui. Claro. Então eu vejo que há uma adaptação. Essa geração Z, que é essa nova, que está começando a consumir agora, né? O Henrique, eu te falei, meu filho está trabalhando, está pagando pagando o seu show, a Isadora também começou a dar aula de música e tal. Eles começam a ter o seu próprio dispêndio e eles veem a compra de serviços muito como eles veem a compra da blusinha da loja chinesa. Eu entrar, escolho e compro e acabou. Eles não têm essa preocupação em ler em profundidade sobre destino, em estudar em profundidade. E acaba que a IA está trazendo para eles uma comodidade e uma preguiça mental enorme. Você acha que no nosso setor vai ter algumas substituições? Estudando essas duas, provavelmente né? Sim. Deixa eu ser bem cuidadoso como eu vou colocar isso para você. Eu acho que sim. As funções mais... táticas do tipo operacionais, que você não requer muito pensamento, falar check-in, check-out, é bem possível. Já está acontecendo. Muitas redes você já faz o check-in automático antes, redes como a Citizenm, que acabou de ser comprada lá pelo Merit, o processo de check-in é totalmente integrado. Você não põe a mão lá, tem só uma pessoa ajudando quem não sabe ler, quem não sabe, tal, mas basicamente isso é tudo integrado. Então, é um movimento que vai acabar acontecendo. Funções repetitivas.
vão acabar sendo substituídos, talvez, pela IA. Ou da coisa mais fácil do mundo, eu preciso comprar uma ponte aérea. Pô, não preciso de uma agência, eu vou direto no site da companhia. Ou então eu vou num buscador IA que vai buscar para mim o melhor preço, o melhor horário, sabe das minhas preferências. Já vai lá e traz para você, inclusive, o link, ou já não faz a compra para você. Compra, se quiser. Tá fazendo a compra agora para você também, baseado nisso. Então, eu acho que sim, haverá uma substituição onde há menos necessidade de força intelectual. Sim. Onde há ainda a necessidade de força intelectual do tipo, uma agência que vai trabalhar com uma viagem para a Ásia, ou para um destino que não se fala, para o Japão, que não fala a nossa língua. Que não é tão comum, talvez. Que não é tão comum, vai precisar continuar existindo. A função operacional, por enquanto, não vai ter robô que vai arrumar a cama. Talvez um dia chegue esse momento, mas a fazer a arrumação de uma maneira mais completa, ou que faça a comida com toque, essas funções não serão substituídas. Acho que é a própria hospitalidade mesmo. Por conta disso. Por conta disso. Do olho no olho, mas eu vejo que pro STR, por exemplo, foi um dos temas que a gente comentou aqui, que a história é, quanto menos serviço, mais barato fica, porque você está falando de aluguel de um dormitório, e tal. Então, talvez seja uma utilização de IA com bastante intensidade, processo de compra, processo de check-in e tudo mais, e diminua a necessidade de mão de obra aí. Então, acho que é uma coisa normal, mas, como eu falei, do ponto de vista antropológico, né, de mudança de cultura, eu fico um pouco preocupado, né, da gente emburrecer. Sim. Tem alguns estudos, né, que saíram agora de que a gente está usando menos a capacidade cerebral com alunos mesmo, não sei se foi de Harvard, do MIT, que fizeram um teste lá com eles, a galera que usou a IA para montar o trabalho não lembrava do tema do trabalho. E a galera que precisou consultar, fazer consulta e construir a resposta, eu sempre lembrava aqui disso. O negócio do Wall-E, né, que é aquele pessoal, aquela nave lá, do Wall-E, sabe aquela animação? O pessoal, todo mundo gordão, deitadão, não faz nada, não funciona. Né? Sim, isso mesmo. Espero que a gente não caminhe para isso. E teve até uma matéria sobre o cérebro, que eu acho que traduzindo do inglês era tipo cérebro podre mesmo, cérebro enferrujado, devido a não ter mais essa coisa do buscar o conhecimento, do isso gera com o uso das mídias sociais, né? Que traz para você informações super superficiais, todo mundo começa a ter diálogo sobre qualquer assunto, mas na hora que você precisa aprofundar um pouquinho, porque não leu, porque não se aprofundou. Então existe uma preguiça mental nessa nova geração, e pior, está chegando na nossa também. Tá chegando a nossa também. A gente não é baby boomer, não. A gente é geração X aqui. Você tá longe. Você é millennial. Eu sou baby boomer. Você é baby boomer? Sim. Não é baby boomer. Como não? Pô, não. Você é de 45, pô, tá louco? 61. Não, então já é. Não, já é X, pô. Já não, é X. Que X. Não sempre me coloquei como baby boomer. E pra gente também tá vendo essa possibilidade, né, de superficialidade. Basta ver na política, nos discursos vazios, nos discursos rasos, só de que eu acho. Nunca o acho foi tão valorizado, né? É verdade. Eu gosto de uma frase, não lembro qual foi, acho que foi do Pondé, e que ele falou assim, que a internet deu voz ao idiota. Sim. Né? Então, nunca houve tantos idiotas como eu acho, e logo o meu acho vale porque meu direito de expressão significa que é um fato. Pô, não, as pessoas não conseguem diferenciar. Recente ele falou que deu um megafone ao idiota, né? Isso, deu um megafone ao idiota, é isso mesmo. Mas tudo que é novo, tudo que começa, ele transborda, né? Depois ele vai equilibrando, vai chegando na altura correta ali e caminha, né? O problema é que a gente tem, a cada ano que passa, as coisas novas são muito rápidas que acontecem. Então a gente está num momento assim meteorítico. Né? Ele está assim, né? O gráfico não está mais, né? Ele está numa reta assim, exponencial. Então, o mais importante, na minha opinião, é que assim, não adianta a gente ter tantas tecnologias, o homem querer conhecer o espaço, querer conhecer outros planetas, enquanto o planeta aqui está sofrendo. Tem gente morrendo de fome, tem gente que não tem onde morar. E isso é um problema nosso, não é um problema deles. Né? A gente tem que seguir o exemplo ali da divindade que nos ajuda, e a gente tem que ajudar também. Né? Até mais, né? Tem gente morrendo de calor e tem gente morrendo de frio. Né? Agora a gente está com essas questões aí, que lá na Europa lá tá com calor, assim, ondas de calor altíssimo, né? Sim. E aqui a gente está com essa questão climática que a gente, né? O planeta gritando aí, né? Foi. E talvez tenha. Você tinha me perguntado se a gente queria entrar em política, eu não quero entrar em política, mas a discussão sobre a concentração, né, de renda, aí o excesso e a confusão que a gente vê nitidamente acontecendo no hemisfério norte, da concentração de renda e do poder econômico sobressair a lei, sobressair os acordos que existem, né? Então, isso me preocupa. O momento que a gente está vivenciando hoje, né? Essas guerras idiotas que estão acontecendo
no Oriente Médio, na Ásia, e esse incentivo a essas guerras que está acontecendo Sim. aqui no Ocidente, isso me desperta uma preocupação muito profunda sobre que mundo será que os meus netos vão encontrar, né, dentro desse cenário. Como você falou, tudo evolui muito rápido agora. Tomara que isso passe rápido. Eu espero que volte o respeito às leis, volte o respeito à normativa, volte o respeito mútuo, e que fundamentalmente o poder econômico não sobressaia essas leis, principalmente a lei natural. Olha, a gente está caminhando por uma melhoria. Eu vou filosofar aqui, mas é algo que vai acontecer. E já aconteceu com os outros planetas. Tem muita gente que acha que eu sou louco quando eu falo isso. Mas eu acredito, para mim, isso funciona. Então eu vou expor para mim, para nós aqui, quem quiser. Então, os planetas que estão no nosso sistema solar, eles já entraram na quinta dimensão. Existem dimensões diferentes no universo. E a gente está na terceira, a gente só enxerga a poeira que ficou ali, porque o planeta subiu para a quinta. E nós vamos subir para a quinta também. E quem não estiver alinhado com as diretrizes da quinta dimensão, que é a fraternidade, que é amor ao próximo, que é olhar o social, que é olhar o todo, e não só o ego nosso, não vai estar preparado para entrar nessa quinta. E vai acontecer alguma coisa que já aconteceu no passado também. Aí vocês pesquisam e bom, mas a gente está caminhando para uma evolução e o final dessa evolução vai ser pleno e magnífico. Que legal. Eu gosto da forma que você pensa, Peter. Já te falei isso. Então é isso. Você a gente tem que seguir as linhas que tantos mestres nos colocaram aqui. Jesus Cristo veio aqui, colocou um cajado e falou que amem o próximo, tudo que ele falou e que não é cumprido. Se a gente escutasse o mestre e fizesse o que o mestre fala, a gente estaria num outro planeta. Mas aí vem o poder, vem o dinheiro, né? E vem o sexo, que acaba permeando aí uma cultura que é ilusória. Mas cada um no seu momento, e a gente tem que respeitar aqueles que estão no caminho também, que estão vindo e que eu estou no caminho, que acho que estou, mas existem outros que estão muito maiores. Né? Com certeza. E como a gente está falando já desse assuntinho, já estamos caminhando para o final, a gente queria fazer a pergunta final. Para você, qual o sentido da vida? Qual o legado que você quer deixar para os teus filhos, para os teus netos? Ora, parafraseando o Gilberto Gil, até que nem tão esotérico assim, eu acho que tem dois. Eu queria dar uma recomendação, posso? Claro. Primeiro de um filme que é O Sentido da Vida, do Monty Python. Sim, que é divertidíssimo, mas que você pode ter uma ideia também sobre essa mensagem final que é muito legal. E o outro é uma série da Netflix que se chama The Good Place. The Good Place. Legal. Que é muito legal. Os dois finais remetem à mesma resposta. E eu tenho uma visão um pouco parecida com essas duas coisas. Para mim, o sentido da vida é colaborar, criar vínculo, fazer bem, porque eu acho que a lei universal, né, da ação e reação, não é só física, ela é espiritual também. Então eu acredito muito nisso, de fazer o bem pelo bem, sem o interesse de ter algo em troca. De ter algo em troca. Eu acho que isso funciona muito bem. Fazer atividade física para você se sentir bem, falar bem, procurar falar a verdade, viver bem em comunidade e ter principalmente um propósito. E não precisa ser um propósito, sabe, aquela coisa romântica, heróica. Eu acho que um propósito poxa, eu quero formar os meus filhos para que um dia eles se casem, para que eles tenham netos, para que eu possa curtir meus netos, para que eu possa chegar a um ponto de eu não depender mais de salário, que eu possa virar o conselheiro. Eu sempre tenho bonadona. Tem que um cara que precisa comer muito capim, né? Chegar ali, com certeza. Né? Tá todo mundo indo eu nunca não falo de conselheiro assim, acaba virando meio que demodê, mas continuar transmitindo conhecimento, mas principalmente continuar a aprender. E se manter curioso. Isso para mim meu pai, até o final da vida, ele era um cara que lia, que buscava informação. Para fechar um ponto de curiosidade, ele foi o único dos irmãos a se formar no curso superior. Ele se formou em Direito no mesmo ano em que eu me formei em Educação Física. Que legal. Então, assim, foi um motivo de orgulho enorme. E assim, porque ele se manteve, né? Ele tinha uma atividade social bastante importante e até o final da vida ele foi reconhecido por isso. E para mim é uma questão legal, você manter o relacionamento com as pessoas, cometer o bem e, cara, se manter curioso. Acho que esse é o principal sentido da vida para mim. Que legal, muito bom. Curti estar
Ele que faz essa pergunta, mas hoje eu vou fazer. Curtiu estar com a gente aqui? Demais, demais. Pô, é Até muito bom, entre a gente amigos, eu não sei ficaria quanto mais uma ficou hora chato, aqui, chato pro pessoal aqui Não, que tá pô. ouvindo a gente. Não, Mas tudo. foi uma delícia. Falar com vocês dois, cara, é sempre Bacana. gostoso demais. A gente, se tivesse mais tempo, a gente ficava o Pois dia é, todo pois aqui. é. A gente vai começar a fazer minisséries agora. Quando Boa. você me chamou, eu falei, cara, minha vida é tão desinteressante, eu não sei quem que Não, pode ter não, chegado. Se você não. chegou até aqui, parabéns. Você tem uma Exato. paciência muito grande É. ter chegado até aqui nessa conversa. Aliás, essa fala é minha, né? Se você chegou até aqui, dá um like, divulga o nosso trabalho aí do Hotel Lobby Talks, porque a gente está falando com as pessoas, com os profissionais que trabalham no turismo, na hotelaria, e que trazem uma bagagem aqui, Sim. e que é isso que importa, na verdade. No fundo, o que fica é isso, né? Humanizando, né? Humanizando os hoteleiros, os profissionais que atuam na área, mostrando que tem muita coisa além, né? E às vezes pessoas que trabalharam com tantas coisas que vocês nem sabem que trabalharam e que aqui vocês estão tendo conhecimento desse lado, né? De como são, como chegaram aqui e desses aprendizados legais, desses conhecimentos legais que estão compartilhando aqui com a gente. É isso aí. Então a gente se vê no próximo Hotel Lobby Talks. Gustavo, obrigado pela presença aqui. Obrigado pelo convite, Sensacional. senhores. Uber, vamos em frente. Bora, Valeu. né? Ele podia ter trazido O violão, né? pra tocar, né? Ah, essa hora da manhã. A garganta não vai. É Até a isso aí. próxima, pessoal. Até a próxima.